Final de semana, o domingo iniciou de forma triste para o cenário cultural brasileiro. Perdemos mais uma grande escritora, Lígia Fagundes Telles, de 98 anos, morreu na manhã de ontem. Lígia é uma das escritoras mais aclamadas pelo cenário literário nacional e foram 98 anos de vida. Desses 98, 80 deles foram dedicados ao ofício de escrever. Lígia era elegante, transparente e dona de uma habilidade em criar filigranas literárias, patriota, ousada e corajosa. O vocabulário utilizado por escritores, críticos e leitores para descrever a literatura e a personalidade de Lígia Fagundes Telles é invariavelmente enaltecedor. Ela é autora de uma obra que compreende 4 romances e pelo menos 20 livros de contos. Era conhecida como a Dama da Literatura Nacional. Por isso, a sua morte na manhã de ontem fez soar as mais importantes vozes do cenário literário do Brasil. Lígia morreu em casa aos 98 anos por causas naturais, segundo Lúcia Riff, agente literária de Lígia. Aberto ao público, o velório dela foi realizado na Academia Paulista de Letras, da qual Lígia era membro, e segundo a família, o corpo dela seria cremado. A escritora começou a escrever num tempo em que as mulheres eram reservados apenas os papéis domésticos. Ela nasceu em 1923 em São Paulo, filha de um advogado e de uma pianista, e escreveu o primeiro conto ainda na adolescência, acredite, apenas com 15 anos. Ela estreou em um livro com Porão e Sobrado, cuja reedição impediria mais tarde. Em entrevistas, Lígia costumava duvidar da qualidade desses textos por terem sido escritos por uma menina que pouco ou nada sabia da vida. O segundo livro de contos, O Praia Viva, foi publicado em 1944, quando Lígia já estava com aproximadamente 20 anos. Foi então, uma década mais tarde, em 1954, que ela alcançaria amplo reconhecimento com Ciranda de Pedra, uma espécie de romance de formação no qual o desenvolvimento da protagonista Virgínia é uma aula de narrativa com igual equilíbrio entre a construção do personagem e a exploração de seus conflitos existenciais. O livro foi adaptado para a televisão em novela com o mesmo nome, produzida pela Rede Globo em 1981. A novela Ciranda de Pedra. Em 1973, Lígia publicou o romance As Meninas, ao contar a história de 3 amigas, estudantes, moradoras de uma pensão, donas de personalidades completamente diferentes. A narradora se embrenha por temas como sexualidade, drogas, feminismo e, principalmente, um tema muito sensível para a época, que era a ditadura. O romance ganhou o Prêmio Jabuti um ano depois, em 1974, feito que Lígia repetiu outras 3 vezes com livros de contos. As Meninas continua atual ao traçar um painel social e psicológico profundo de 3 personagens femininos. Então, a gente perde a Lígia em forma viva a matéria, mas o que ela escreveu, o que ela fez nesses 98 anos, o que ela construiu em 98 anos, em 80 desses 98 anos dedicados à literatura, é imortal. Os textos não foram escritos ontem, mas poderiam ter sido, porque continuam atuais. E claro, se eu posso te dar um conselho nesta segunda-feira, neste início de mês, leia autores, principalmente autoras nacionais. Lígia Fagundes Telles está aí, é um grande exemplo, é uma das minhas autoras, uma das que eu mais já li. Eu gosto de ler, apesar de ter passado uma boa parte da vida sem ler, porque leitura é hábito. Se você para de ler, é muito difícil voltar. É que nem ir para a academia. Você tem uma rotina constante de fazer exercício físico. Quando você passa uma semana sem ir, a semana de retorno é muito dolorosa, é muito difícil. Você acha 1000 desculpas para não fazer. Com a leitura é do mesmo jeito. Você tem uma rotina diária de ler, de leitura. Quando você para retomar, você acha 1000 coisas para fazer naquele momento que você poderia ler. Você acha 1000 desculpas para não ler.
mas é importante, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém nunca vai te tirar. Podem te tirar emprego, podem tirar casa, mas o que você tem dentro da sua cabecinha, que é o conhecimento, ninguém tira. Conhecimento, ninguém toma. E é só com o conhecimento que, independente do que tirem de você, que você vai poder reconstruir o seu império. Se a dica de hoje é: leia e dê oportunidade para a leitura de autores brasileiros. Temos aí, claro, vários nomes. E para citar mulheres, temos a Lígia, que tem muita coisa, muito que você lê. Tem Cecília Meirelles e temos também Clarice Lispector. Então, a dica que fica para hoje é leitura. Leitura sempre. 7 horas e 39 minutos aqui no Notícias da Boa. Lembrando